pessoal, e vamos começar mais um Glowcast. E hoje nosso convidado muito especial é o jornalista esportivo especializado no equestre, né? É o André Souza. Ô André, seja muito bem-vindo. E agora a gente quer saber de onde vem essa paixão por cavalos. Porque a gente está conversando aqui faz uma hora. Cavalo, olha, ganha docinho, tem nome, é acariciado. E, inclusive, a gente precisa saber dessa história. Quanto mede a casa? Porque ele me falou que treina os cavalinhos dentro de casa. Seja muito bem-vindo. Obrigado, Elaine. Obrigado, Denis, pelo convite. Bom, paixão pelos cavalos começou desde pequenininho. Eu tinha primos que montavam e aí, quando eu era muito pequeno, acabei acompanhando e ia junto, né? E aí depois comecei a montar e não parei mais. Teve obviamente, alguns períodos de pausa, mas daí pra frente, desde os 15 anos que eu sou profissional do meio equestre, como profissional de hipismo, né? Professor, cavaleiro, instrutor, comerciante de cavalo, essa coisa toda. E depois eu fiz faculdade de jornalismo e me especializei em jornalismo equestre. Então eu sou comentarista hoje da X Sports, um canal novo que abriu agora, né? Aberto. Pra internet? Não, é canal aberto, né? O canal 32 da TV aberta. E a gente tá elaborando a grade e hoje em dia a gente tá com o Global Champions Tour, que é um circuito internacional muito grande, mas vem coisa melhor pro ano que vem. A TV lançou agora dia 16 de agosto. Então me contrataram para ser comentarista da parte Só equestre. de hipismo? Só de hipismo. Eu fiz já 8 Pan-Americanos, 6 Olimpíadas, fiz uma Olimpíada do Rio, eu fiz todas as modalidades pela Bandeirantes. Então eu tenho o adestramento, o concurso completo e o hipismo clássico, né? Que é o que todo mundo, acho que a maioria conhece, Sim. que é o do Rodrigo Pessoa, do Balo B, aquela história toda. Então, eu pela Band eu fiz a Olimpíada do Rio, todas as modalidades equestres. Agora me fala uma coisa, eu fiquei sabendo que aos 15 anos você começou a trabalhar mesmo nesse mundo dos cavalos, do hipismo, aos 15 anos com toda essa responsabilidade, né? Aos 15 anos com essa responsabilidade, com a ajuda de um instrutor amigo, Ivan Camargo, na Hípica Santo Amaro. Eu não tinha ali os meus cavalos e aí precisava fazer uma fisioterapia num outro cavalo e tal, ninguém queria. Falei, eu faço. E aí comecei e daí pra frente virei profissional, tenho meus clientes hoje em dia, né, que hospedam em casa os cavalos e tem aula também, tem consultoria e assim seguiu a vida até eu ter o meu próprio manejo hoje na cidade de Embu das Artes, que eu falei a famosa casa. Você viu, né? Não, agora tem duas histórias. Primeiro ele treinava, agora ele hospeda os cavalos em casa. Eu quero saber quanto é que mede essa casa. Porque a minha, se entrar o cavalo, eu saio. Quanto é que mede a casa? Tem uma casa preparada para isso. Na verdade, a gente chama de casa porque eu moro lá, né? Mas certo. Assim, é um manege, que é uma hípica pequena. Certo. Então eu tenho lá hoje uma estrutura de 24 cocheiras. Eu tenho uma pista de trabalho de 80 por 40, sendo que 30 dela é coberta. Então para dia de chuva ou dia de muito sol. Eu tenho na frente da minha casa, que seria o jardim, eu tenho 7 piquetes, que é para os cavalos tomarem sol, descontraírem, tem redondel, enfim, são 24 cocheiras, eu tenho uma sala e a minha casa toda mede 26 mil metros quadrados. Viu? Tá vendo? Dentro de uma área de preservação ambiental na cidade de Embu das Artes. Então, assim, no meio do mato. Eu tenho certeza que os cavalos, o espaço deles é muito maior do que a casa dele. Porque é assim, não é? É verdade. Os cavalos são muito mais bem tratados. Sem dúvida. Não é verdade? Sem dúvida. Essas modalidades são aquelas que vão para as Olimpíadas, certo? Sim, essas 3 modalidades são as que vão para as Olimpíadas, né? Então tem um adestramento, que é o que o filho da Hortência faz, né? Hoje, o João Vitor Oliva é o nosso principal cavaleiro hoje, né? Do adestramento. Ele está junto com você lá? Não. Não. O João mora fora. Tá. Eu tenho hoje uma amazona de adestramento que trabalha para mim, lá em casa, que é a Marina Beloli. Ela dá aula, trabalha os cavalos, tem o próprio cavalo dela lá também. É um cavalo que é uma promessa, ela tá pensando em coisas futuras, como Pan-Americano. Então, tem uma estrutura legal ali para ela. E o João, a modalidade que ele faz hoje é o adestramento. Então são figuras que os cavalos fazem. Então é como se fosse o balé a cavalo. Que põe que troca as mudanças de assim. pé, isso, anda de lado, faz os círculos, tem a música. Eu não sei falar assim. Agora, eu vejo no pódio, quem só olha, pergunta idiota. Imagina. Mas a gente não sabe nada, né? Por isso que a gente tem que aprender. Aí quando acaba ali, né,
como você chama? Exibição, né? A premiação. A premiação. Acaba a prova em si. A prova. É, Aí quem sobe no pódio é o homem. sim. Mas o cavalo, não é o cavalo que é o atleta? Mas Não, ele mas o também cavalo ganha. também ganha. O Ganha. cavalo ganha. Mas vocês nunca levaram ele pro pódio. Não, é que na Não, verdade é o pódio do diferente. cavalo é diferente. A gente primeiro faz a parte montada, Certo. que eles ganham uma capa, ganham uma medalha que chama escarapela, que é, Precisa do mostrar próprio isso pra cavalo. gente. Eu, Nossa, eu ele mando. Só é, fica o outro, né? Botar manda medalhador, um canta vídeo medalhador. Vou mandar um gente. vídeo depois pra Helene pra vocês colocarem no quero ar. ver, deve ser muito É, interessante. e depois disso, aí os 6 melhores sobem no pódio para receber a premiação do cavaleiro. Mas os cavalos recebem também. Então o Recebem. atleta é o cavalo. É um conjunto, É os os dois. dois. Os Os dois dois são atletas. ganham. Os dois. E é o Justo, único, né? e é o Sim. único esporte que homem e mulheres competem em igualdade de condições. Não tem masculino e porque são em feminino. cima É do tudo cavalo. junto. Porque é em cima do cavalo, né? Mas não tem essa diferenciação. peso. Não, até tem, mas cada um dentro do seu equilíbrio, dentro da sua parte, mas compete Sim. todo mundo junto. E o cavalo conhece o treinador? Conhece. Você chega perto, ele vem. Conhece. Ele é inteligente Não também. só o treinador, como as pessoas que tomam conta deles, né? Olha. Os tratadores, assim, Não, a eles gente. são uns amores. Apesar de eu ter um pouco de medo, assim, eu tenho um pouco de medo, mas eu acho tão lindo. Meu pai tem cavalos, As não pessoas- pra... Pra passeio, né? É, a passeio. As pessoas têm um pouco de receio pelo tamanho, É o né? tamanho, É um bicho né? muito grande e ao mesmo tempo ele é muito sensível. Então, tudo que você faz à mercê do cavalo, você tem que fazer pensado. Porque o cavalo na natureza ele é presa. Sim. Então, qualquer coisa, a primeira coisa que ele vai fazer é fugir, é correr. E ele sente medo, Muito medo. e daí Exatamente. é onde Então, vem os coices. por isso que a gente precisa vir sempre com muito cuidado, né? Pra mexer com o cavalo. Com quantos anos eles chegam lá pra você beber, pra começar a treinar? Não, depende muito do que foi feito, da raça, né? Então, assim, a gente trabalha com várias raças de cavalo. As raças que são para o esporte é o brasileiro de hipismo, que é uma raça criada e elaborada para essas modalidades de adestramento, clássico e o CCE, cada um dentro da sua linhagem. O lusitano, que é o cavalo de adestramento. E eu também trabalho um pouco com o puro sangue inglês. O puro sangue inglês é o cavalo que vem do Jockey Club de São Paulo, que correu, e aí sim ele começa uma carreira jovem, com 2 anos e meio. E aí acabou a carreira com 4, 5 anos, aí as pessoas não têm muito o que fazer, a gente pega e faz o treinamento para saltar ou para adestramento e a gente segue. Mas os cavalos chegam em média em casa com 4 anos e meio. Então é bebezinho ainda. Para nós é bebezinho ainda, a gente considera eles potro até os 8 anos. Mas E só- grandão, já atingiu o tamanho. Já atingiu o tamanho. Os cavalos crescem até os 6 anos, mais ou Certo. menos. É. E de corrida pro hipismo, tudo bem. Agora, Sem lesão. do hipismo pra corrida, não. Não dá. É outra raça. Porque eles já estão também mais velhos. Sim, eles começam mais velhos, né? O turf é bem diferente do hipismo. O turf Tá. é uma modalidade, a gente pode chamar de modalidade equestre, mas ela é uma modalidade mais visando a parte econômica. Então o cavalo ele entra no time de turf para poder gerar renda para aquele time, né? Então se ele está ganhando, ele continua, se ele está perdendo, ele já descartam rapidamente, porque é custo, tudo é custo. Quanto tempo de vida útil? 3 anos e meio no máximo. Só isso? Só isso. Depois vocês fazem o quê? Vocês adotam ele? Aí a gente traz pro hipismo, trabalha e passa para o hipismo, aí tem muita vida útil. Eu tenho uma égua hospedada lá em casa, que foi um animal de hipismo por muitos anos, ela fecha agora em novembro 27 anos. Ai, que lindo. Já está aposentada há alguns bons anos, Sim. mas está lá sendo bem tratada e tem 27 E anos. um E cavalo aí pode vive quantos montar... Não, ela agora é só pasto e cocheira. Ela não faz mais Não nada. faz não mais pode nada. montar. Tá não aposentada. pode Só come e dorme. nem passear Oh. com ela, Passeia nada. só no cabresto. Ninguém sobe, né? Ninguém sobe. Nem a própria dona que deixa ela lá sobe. Sobe. Vai lá só para dar cenoura, O açúcar. açúcar. Então, eu estava perguntando pra ele, Biscoito. você vê dando um pedacinho de cana. Eu achei que fizesse parte da alimentação. Ele disse que não, que é um mimo, é um carinho. É um carinho. Que gostoso. Muita gente trabalha em cima disso para fazer algumas, por exemplo, os cavalos pegam alguns traumas. Então você vai, às vezes está montado, você põe um açúcar no bolso, aí ele faz uma coisa legal que esqueceu aquele trauma, você dá um açúcar, um agrado, mostra para ele. É como se fosse um petisco para um cachorro, Pra um vai cachorrinho. meio igual. E o cavalo vive quantos anos? Depois, essa aí se aposentou? Olha, hoje Essa. eu fiquei sabendo do meu veterinário que toma conta dos cavalos lá em casa, o Dr. Pedro, que um cavalo que eu montei há muitos anos atrás morreu com 32 anos. É novo, é só Gente. isso. A gente vê eles tão grandes, tão fortes. É, mas é que Mas a idade é porque diferente, muda, né? muda. A idade igual de Oh. cachorro. É, mais ou né? menos isso. É um outro tipo de cálculo, mas na nossa idade ele morreu com 32. É um calo bem antigo, bem velho. E você falou de doces, né? O Denis falou da cana. E os dentes?
como todo bom atleta, tem dentista, tem Olha, ortopedista, tá vendo? tem quiroprata, Tem tem encarnação, eu quero vir de cavalo. Fisioterapeuta. Ah lá. fisioterapeuta. Então, Aí. hoje tem um leque muito Tá grande. vendo? Hoje tem um leque muito grande da parte veterinária que cuida bem. Então, por exemplo, eu vou fazer uma pergunta para vocês agora, vou Sim. mudar o lado. Quantas vezes vocês vão no médico por ano? Eu pelo menos de 6 em 6 meses. 6 meses? Duas. Eu também, no Duas. máximo 2. De 15 em 15 tem um veterinário olhando os cavalos em Aí casa. você cavalo. Em próxima. dias. Ô, 15 em Tá 15 bem? dias. Eu não Hoje- falei pra Você não vocês que precisa eles ir são tomar bem ônibus, tratados? metrô lá, o Não, ele veterinário vem vai até lá. você. É. Tá Vem vendo? até você. Então a gente tem hoje alguns dentistas especializados que melhoram a dentição, fraturas, essa coisa toda prejudica muito o cavalo, fratura, né? Dente que quebra, porque É. o cavalo é herbívoro, então às vezes pega uma pedrinha, não sei o que, mastiga, quebra e vai formando problemas. Aí tem acupunturista, tem fisioterapeuta, tudo isso preventivamente. Então são cavalos Tá. atletas que vão fazer tudo isso preventivo para que você possa ter um bom rendimento depois no esporte. Porque a pessoa que tem um cavalo para passeio em casa, ela não tem toda essa estrutura, né? O veterinário só vai quando há alguma coisa mesmo relevante. Quando há algum problema. E aí o veterinário vai até. A pessoa que tem um cavalo de passeio, se elas começarem a olhar um pouquinho para esse lado, de não precisar ter um veterinário de 15 em Não. 15 dias, mas um veterinário uma vez por mês, ela vai ver quando os dentes do cavalo cresceram, Vai prevenir, né? vai prevenir, porque assim, a gente tá falando isso, a gente tem o ferrador também, Tem o ferrador, é. que de 30 em 30 dias tem que trocar a ferradura, então corta não o casco, dói. Isso não dói, não. é que nem a unha nossa, que nem a não unha. dói, não Dá dói. aflição quando a gente viu algum. Na verdade, assim, tem os lugares certos de cortar, o tanto Sim. de tirar, senão é que nem a unha. Você cortou muito a Tem unha, que vai saber, ficar é. sensível. Então tem um ferrador especializado. Então toda a equipe, se as pessoas de passeio tiverem um pouquinho mais desse tato, os carros vão durar mais, vão viver mais e vão gastar menos comida. Porque quando o cavalo não tritura tanto a comida com o dente, ele tem que comer mais para ele poder ficar bonito. Essa é uma dica, hein, Então, gente? Uma dica pro pra pessoal quem que tem tem- cavalo de passeio mesmo. Não digo, talvez, a pessoa não tenha a possibilidade de ter uma vez por mês, mas há 2 meses, Exato. 3 meses, Porque né? a gente pede para fazer os dentes dos cavalos uma vez por ano. Sim. Depende muito da formação óssea da dentição do cavalo. Alguns fazem de 8 em 8 meses, outros de 1 ano em ano. Então é uma vez por ano que você vai fazer vai chamar um dentista, ele vai tirar as pontas, cortar o que está errado, arredondar, arrumar, para o Porque cavalo não é poder... igual, a gente continua crescendo os Continua dentes? crescendo. Continua. E ele vai, além de crescendo, ele vai fazendo assim para frente, né? Então tudo é uma forma de desenhar melhor os dentes para que você tenha que manter a alimentação em dia. Até o final da vida vai crescendo os dentinhos dele. Até o final Pra da vida. frente, assim, Pra frente. essa eu Eles vão sabia, fazendo assim é. com a boca. Então, tem por que exemplo, serrar, lixar. na verdade é igual o dentista, vai o motorzinho, Ai, faz tadinho. tudo, Mas faz a E eles ficam anestesia perto? ele? anestesia. Porque dói. Porque vai movimentar O na barulho boca, né? O também. barulho. Então anestesia, bota um abridor de boca e faz todo o desenho, todo um veterinário especialista em dente de Ele cavalo. fica deitadinho. Não, em pé. Ah, Em pé. anestesia só na boca. Não, anestesia todo, mas ele fica em pé. A gente só deita cavalo em anestesia para cirurgia de articulação, cirurgia de cólica, porque apesar do cavalo ser daquele tamanho, ele não vomita. Então ele morre de cólica. Torção. Então você imagina, são vários metros de intestino solto ali dentro. Dá uma torção, dá uma cólica, ele morre. Então você tem que chamar o ele veterinário, mas hoje em dia é mais difícil morrer, né? Você faz a Dá cirurgia, pra- cirurgia. Hoje em dia tem muitas vezes faz cirurgia de cólica e os carros estão... E a cirurgia ali onde ele tá mesmo? Não, aí ou leva para hospitais. E dá tempo? Dá tempo. Porque às Sempre vezes, os veterinários junto. Então, a gente tem aqui em São Paulo o hospital da USP, tem o hospital veterinário para grandes, o próprio Jockey Clube de São Paulo, o Clube Hípico Santo Amaro tem também. E na região metropolitana, Mas essa cirurgia é nova? não, Ou já tem muitos anos. Já foram salvos muitos cavalos por cirurgia de cólica. Muitos. É muito raro se perder um cavalo por cirurgia de cólica hoje em dia. Ai, por que problema de ótimo, cólica. Mas porque por que ele morre com a antigamente era cólica? assim, né? A cólica dá o seguinte, ele come, aquilo fermenta, ele passa mal e ela não sai nem vomita e nem sai por trás. Então Não ele fica vai nem passando pra mal, cima, não pra vai nem frente, pra frente vai nem pra pra trás. Então você tem que muitas vezes você passa uma sonda pelo nariz e você retira todo aquele conteúdo. E aí muitas vezes o cavalo fica bem, às vezes é só um mal-estar, e algumas vezes tem algumas complicações, impactação, alguma coisa que você tem que fazer uma cirurgia em si. Então abre a barriga, vai lá, mexe, faz o que tem que fazer, aí os veterinários especialistas em cirurgia fazem, e aí o cavalo fecha, tem a recuperação e segue a vida normalmente. Mas isso não é comum. Hoje em dia não tanto, mas
tem que se ter atenção sempre. E antes era comum por causa da alimentação, das Exatamente. rações? Era por causa disso? Era comum por causa de ração, porque não se tinha... porque na verdade a ração, vamos falar com a nutricionista, é só um suplemento. Sim. Então você tem que dar um verde de qualidade. O cavalo é herbívoro. Então ele tem que viver comendo um bom capim, um bom feno, uma boa alfafa. Tendo isso, a ração é um suplemento de energia, de proteína, e você vai escolher o que você precisa mais para os seus cavalos. E aí também tem a parte nutricional. Sim. Vem um nutricionista, um especialista, e vê, olha, tá precisando mais de um pouquinho disso, creatina, aí você compra... E é personalizado. Personalizado. Para cada cavalo. Para cada cavalo. Então, assim, não pode... Até a creatina ele toma? Toma. Sim. Creatina, toma vitaminas, vitamina né? para casco, pelo, para fôlego, tem tudo, para respiração, tem vitamina O para cavalo, tudo. então, que é o príncipe. Sim, coenzima Q10, para as Exatamente. mitocôndrias, Tem B12, B12, B6. Que Tudo. luxo. São atletas, E né? seus filhos vão ficar com ciúmes. Não, ele tem tudo também e o cavalo dele também tem. Então, o importante é o cavalo dele estar Porque é vendo. muito cuidado, né? Você falou que ele tem 12 anos, né? Ele vai fazer. Já, 11 já anos. já quer tá montar. montando. Tá montando. Ele faz Já ele deve faz ter montado desde pequenininho, né? mais ou menos. Ele começou, depois ele parou. E aí agora, há um ano mais ou menos, em fevereiro do ano passado, que ele realmente pegou gosto. Você não fica com medo? Não, eu não. É a mãe. Sim, Ah. sim, fica sempre receosa. Mas a gente deixa ele bem à vontade, né? Ele faz... ele começou fazendo salto, querendo saltar, Sim. mas ele foi muito afoito. E Ah. aí ele tomou uns sustinhos ali, e aí eu falei pra ele, olha, faz o caminho das pedras, vai fazer adestramento, domina bem, faz no bonitinho, começo. se fica bem, depois se você quiser saltar, você salta. Mas se quiser também continuar no adestramento, não tem problema nenhum. Falar nisso, você teve vários tombos? Ou... Vários tombos. Sérios? Não muito sérios, graças a Deus. Mas o pior tombo da minha vida foi depois de um treinamento, caminhando um cavalo para descansar, para o cavalo voltar a Sim. respiração, fazer o descanso para levar para a cocheira, ele tropeçou e rodou por cima de mim. Olha só, gente, não foi nem no salto. Não foi nem no salto. E graças Tá a Deus não vendo? aconteceu nada nem comigo, Nem nem com com ele. ele. Não, tudo certo. E graças a Deus não deu Mas nada. a gente vê na internet, né, vários acidentes assim sérios, né? Sim, é um esporte de risco. Muito. Não pode se falar que não. Tanto é que hoje, para crianças e pessoas que são amadores jovens, é obrigado a usar colete cervical. Então, o capacete é obrigatório 100%. Hoje, até para a gente trabalhar em casa mesmo, quando eu vou montar na minha casa, eu uso capacete. Tem Todos que os meus usar. cavaleiros, meus alunos, todos usam, é obrigatório. Uns usam colete, outros não, mas assim, já são maior de idade, mas assim, meu filho usa colete, não sobe no cavalo sem colete, sem capacete. Sim. Então, são regras que são criadas, né? Hoje, até o próprio Rodrigo Pessoa já monta com colete airbag, que muitos cavaleiros estão montando, que é um colete que quando ele cai, ele infla, é tipo de moto. Sim. Então já ajuda bastante a Isso lá proteger. fora. Mas aqui no Brasil Aqui tem também, também tem. Muita gente tá usando Já tá também. usando nas hípicas. Já. Ah, é muito bom, né? Porque a segurança, Sempre. a gente vê sempre na internet, tem vários acidentes assim, E gravíssimos, seríssimos né? e Sim. graves, né? Sim, a gente tem aí a grande história do ator que fazia o Super-Homem, Sim. ficou tetraplégico de um tombo de cavalo numa prova de equitação. Ah, Ele caiu, foi na na prova. prova. Ele caiu, bateu a cervical e ficou tetraplégico. Eu sabia que ele teve um acidente, mas não sabia que era em prova. Foi em prova de equitação. Então, assim, é um esporte perigoso. Como todo esporte tem seu risco, né? Eu até brinco, o xadrez tem risco de você fundir a cabeça. Verdade. Mas tem o seu risco, todo tem seu risco. E Sim. o hipismo tem porque mais ainda porque você mexe com um ser vivo. Sabe uma curiosidade que eu tenho? Como é que você vê assim que um cavalo ele é pro salto? Olha, hoje é muito mais fácil do que antigamente. Porque hoje já tem linhagens de salto, então pai e mãe que já saltaram, ele já nasce meio pronto. DNA forte. DNA forte. Então a única coisa que precisa ver é elaborar o encaixe certo. Sim. Um pai que transmite coisas para um outro, uma mãe que transmite coisas para um outro, e aí você forma-se um animal apto àquilo. Muitas vezes isso não é uma ciência exata. Às vezes dá ruim. Às vezes dá ruim. Porque pode pegar tudo de ruim do pai, tudo de ruim da mãe, e ao contrário, 50-50, e assim vai. Porque se fosse uma ciência exata, Sim. criavam-se cavalos olímpicos todo dia.
E não é assim. E para chegar num nível olímpico tem muito treinamento, muita paciência, é uma coisa muito a longo prazo, não é uma coisa muito simples de se fazer. Mas existe assim, você pegar um cavalo que a mãe legal, o pai legal e não salta? Já. Já? Eu vou dar um exemplo. A gente tem o Doda, o Álvaro Miranda, que montou um cavalo por 2 Olimpíadas chamado Aspen. É um cavalo brasileiro de pismo, criado no Brasil, pelo Aras Campos Salles de Bauru. O Aras Campos Salles repetiu o cruzamento, o pai e a mãe. O Aspen era tordilho, é branco. Sim. O outro cavalo que nasceu chamava CS Gangster, nasceu preto. Não passava nenhuma vara no chão. Olha. Jura? Campeão, pai, campeão. Irmão olímpico. Irmão. É o que eu falo. O filho do Pelé foi goleiro. Sim. E aí faz o quê? O cavalo não vira mortadela, não, né? Não, aí você busca as outras modalidades que ele tem aptidão. O adestramento, ele pode servir para uma pessoa que não queira fazer muita coisa, queira trotar, galopar, curtir, só ter o cavalo como um animal ali para curtir. Um animal bonito, Estimação, né? Porque tem muita gente que já montou muitos anos. Sim. E que hoje em dia buscam cavalos mais assim, de uma idade boa, mansos, que eles possam ter nos clubes para eles trotarem, galoparem, curtirem, não passam vara no chão, não fazem nada. Eles simplesmente atendem as pessoas que são seus donos. Olha, que interessante. Que nem um pet. Legal, né? Fica como o meu pai. Como o meu pai tem um cavalo, só que não era de corrida, nem de hipismo, mas tá ali, ele não monta mais, porque Mas ele curte o cavalo. ele curte, vai lá, escova, Então, dá carinho. Isso é que é o legal. Lá na sua casa você não tem procriação, não nasceu nenhum bebezinho lá lindo. Não, lá não tem espaço para isso. A gente acaba criando em outros lugares, né? Então tem muitos aras para o interior de São Paulo, principalmente a região de Porto Feliz. Hoje é uma região muito grande de aras de criação de cavalo de pismo. A gente tem praticamente 2, 3 leilões de cavalo de pismo por mês. Então tem muita gente que procria justamente para colocar em leilão. Cria-se 2, 3 ali da mesma mãe, porque se faz muito no cavalo de pismo a transferência de embrião. Então você pega a mãe, que é uma atleta, leva para a reprodução, retira os embriões, fecunda, põe nas barrigas de aluguel e a mãe continua na reprodução. Porque senão você perde 1 ano e meio de trabalho, até gestar, até parir, até desmamar, você perde 1 ano e meio. Olha só. Então a própria atleta, muitas vezes tem filhos saltando junto com ela. A ciência, né? A ciência. E quanto que ele mama por dia quando é bebê? Olha, essa pergunta é um pouquinho difícil, viu? Não Depende, sei. né? Depende Mas do deve tamanho. mamar muito, né? Muito. O potro ele mama até os 6 meses. Olha. Então, muito disso vai se colocando ração, um pouquinho de alguns suplementos que precisa, mas ele vai se adequando à ração aos poucos, mas ele comendo ração e mama até os 6 meses. Isso é uma gracinha, né, o bebê? Agora, Denis, vou te contar uma história. Você sabe que eu conheço o André há muito tempo. Não sabia. A gente se conhece há muito tempo. Nós apresentamos um programa na antiga AltView. O pessoal, não sei se o pessoal de casa vai lembrar. É verdade. Faz muito tempo. Faz bastante tempo. Foi a primeira TV de internet, né, André? Foi a primeira TV via internet do Brasil. Ela tinha um chat, né, que você interagia com as pessoas. Rodava 24 horas no ar. O Denis trabalhou lá também. Trabalhou lá também, né, Denis? Trabalhou. E a gente... Tinha um quadro de moda. A gente teve essa invenção pelo Alberto Luchetti, ele que inventou e criou e rodou por muitos anos. Eu fui um dos primeiros apresentadores, né, da AltV, eram feitos casais de apresentadores e a gente rodava algumas horas, né? Então cada casal ficavam 4 horas no ar e aí tinha os programetes no meio. Sim. Eu e a Helena, a gente fazia o programete da revista Espaço Equestre, que era uma revista que tinha na época. A gente fazia parte técnica, Elaine parte de balada, porque os concursos têm, né? As baladas, as festas. E eu fazia as programações normais de entrevista, enfim. Gente, era muito bom, né? E é interessante uma que época hoje, muito né, boa. tá bombando a internet, as TVs são todas por internet, o YouTube tá aí, a emissora não existe mais, é uma pena. A AltV hoje virou uma produtora, né? O Alberto, Ela é produtora? Uma produtora. O Luchetti continua ela como produtora. O Luchetti era diretor... O dono. O diretor e o dono, ele que inventou. E era do programa do Faustão também. Ele chegou a ser diretor do Faustão. Isso. E aí quando ele saiu ele montou a AltV. A esposa do Faustão tinha programa lá. Tinha, a Luciana. Sim. Que era no programa dela que eu tinha meu quadrinho de moda. A Luciana. É isso aí. Que mundo, Luciana né? Cardoso. Tão pequenininho. Tão pequenininho. E era muito legal, né? Podia ter continuado e hoje tá mais
ter evoluído, né, com a internet e tá aí E hoje é hoje. tudo muito mais fácil pelo telefone. Por exemplo, hoje, qualquer emissora de TV, você pega por aqui. Hoje tem o telefone. Naquela época não tinha, né? Você tinha que sentar no computador para assistir. Hoje, Exatamente. Era uma evolução que hoje seria muito mais fácil fazer. Sim. Mas por algum motivo não tem mais. Aí começaram o Alberto, muito cedo, né? e aí eles resolveram fazer hoje produtoras. Hoje eles fazem alguns programas lá dentro. Eu tenho amigos que fazem leilões de cavalo virtual, que as apresentações do leilões são feitas na UTV, na produtora da UTV. Legal. Então é uma coisa que eles têm a produtora ainda, mas não tem mais a emissora. E para você, com toda essa loucura de internet, mudou bastante? Mudou alguma coisa? Mudou, ajudou. Eu, como trabalho com comércio de cavalo também, né? Sim. Compro, vendo, atendo assessoria para isso, para as pessoas, a gente facilitou muito a gente. Então eu recebo cavalos lá em casa que são para comércio. Então a gente, no treinamento, a gente filma, faz um vídeo. Às vezes uma pessoa te fala, eu queria um cavalo assim, assim. Você tem aquele cavalo, uma característica lá em casa, a gente já faz um vídeo na hora, já manda pelo WhatsApp, vai rapidinho, a pessoa já gosta, vem. Então melhorou e agilizou muito mais o processo. Porque antigamente, eu estava contando esses dias até em casa, eu tinha uma câmerazinha que gravava DVD. Então eu ia, gravava os vídeos em DVD, queimava o DVD, punha no correio e mandava para a pessoa. Olha só. A pessoa assistia, aí ligava, olha, gostei, não gostei. Hoje com o WhatsApp, com a internet... Você faz uma chamada de vídeo e na hora, mostra, dá para filmar na hora também. Eu nunca fiz isso, é uma boa ideia. Não é? Gostei. Fazer uma chamada... Olha, eu dando ideia. Faz uma chamada de vídeo, olha aqui a égua, tal, então. não sei o quê. Eu fiz isso, eu faço muito isso com as pessoas que têm cavalos hospedados em casa. Muitas vezes demoram... Pra mostrar como é que tá. Demora às vezes para ir visitar. Sim. Aí eu ligo pra pessoa, pergunto no WhatsApp, tá tudo bem? Pode conversar? Posso. Aí eu ligo de vídeo, falo, como é que tá aqui e tal. Eles escutam a voz Escuta, assim, lembra? Lembra. Os cavalos têm muita sensibilidade. Muito. Você sabe, vocês são crianças perto de mim. Quando eu era criança, tinha um filme, né, um seriado, Perdidos no Espaço. Então tinha uns vídeos que eles faziam, ficavam se comunicando, né, no espaço. A gente ficava pensando, será que um dia Olha isso. vai ter? Vocês estavam falando agora do vídeo, veio isso na minha cabeça. Olha que tem, né? Tem. A gente pode ligar agora pro Japão desse menino. Qualquer hora. Até no espaço. Quando tem homem lá na Lua, se comunica com a gente. E, gente, isso faz pouco tempo. Faz. A gente tá falando a UTV faz pouco tempo que Faz não pouco tem tempo. mais. 20 anos. Uns 20 anos. 20 anos. Eu lembro que eu fazia parte da madrugada. Então eu fazia da meia-noite às 4 da manhã ao vivo. Então o público que assistia era 95% Japão, China, brasileiros que estavam lá. Naquela E época que queriam já. saber como estavam as coisas aqui. Então era uma interação muito louca, né? A gente faz parte da história, as pessoas nem ligam. Não era pra gente ganhar prêmio? Sim. Não é? Eu sei Principalmente eu. que tem um livro que o Luquete lançou com a história da UTV. Depois eu até falei pro que Denis pra legal. gente tentar trazer o Alberto Luquete Nossa, aqui tanta pra história, pra muito contar. legal. Se ele puder E ele vir. traz o livro. Eu sei que eu não tenho o livro, o Bruno, o filho dele, vai me dar um já de presente, ele já falou, mas tenho eu lá falando Legal. como é que eles escolheram a gente, aquela coisa toda. Então tem a história toda da UTV Se aí, você tem no livro. puder fazer essa ponte Vamos pra fazer, com trazer certeza. ele Eu acho aqui, com né, certeza. Denis? Mas é bacana, as histórias dele certeza. são fascinantes, a gente faz parte Fora dessa que ele é um história. cara de televisão e rádio de muitos anos, né? Sim. Diretor da Rádio Bandeirantes, foi diretor do Faustão na Globo. Então é um cara que tem muita história pra Muita contar. história. Você sabe que a gente não tinha medo da vida, né? Por exemplo, eu trabalhei na Rádio Record, depois eu fui para as TVs, passei para as TV a cabo, TV da internet. A gente não tinha medo, a gente enfrentava tudo. Acho que hoje as pessoas têm medo, fica escondida atrás de uma câmera de celular. Não é, a gente era guerreiro. Sim, A gente enfrentava. vai com tudo e é ao vivo, entra ao vivo, né? Não tinha muito o que fazer, porque eu tinha que ter 4 horas na madrugada aqui no Brasil. O que você vai falar? E a gente tinha uma produção boa. O Zeca, eu lembro que o Zeca era meu produtor, ele falava, e agora? Aí quem que iria numa UTV à meia-noite dar uma entrevista? É difícil, né? Então a gente tinha que caçar isso, então a emissora dava carro, mandava buscar, mandava entregar. Então Fazia de tudo para você ter conteúdo 24 horas. Sim. Hoje você tem emissoras que têm conteúdo 24 horas. A madrugada é todo reprise durante o dia. É isso mesmo. Por exemplo, eu boto, por exemplo, na Globo, no SBT, em qualquer uma delas, reprise uns filmes, sabe, já passou 50 vezes, já até decorei o texto. Então, eu acho que precisava inovar, né?
E eu acho que a UTV veio na época errada. Né? Nasceu devia muito ser cedo. agora. Nasceu muito cedo. Olha que ela tá nascendo. Olha a gente lá. Imagina. Eu já não tava mais, né? Imagina, Tinha vovó gente, Mafalda, lá ó, vovô agora. Tênis. Oi, gente, bom. Bora. Eu sou da noite. Oi, gente, boa noite. Porque eu gosto da noite. Sim. É interessante, é fascinante essas nossas histórias, né? Sim, sem Às dúvida. vezes, quando eu digo para as pessoas que a gente vivia na época do orelhão, as pessoas não acreditam. O meu filho nem sabe. Meu filho tem 17 anos. Ele mostrei uma ficha telefônica para ele. Ele perguntou: o que é isso? Imagina o meu que tem 11. Nem sabe. Ele achou que era para brinquedo do videogame, do shopping. Do shopping, É. Parecida, né? Mas eu guardo, eu trabalhei na Abril, então eu fazia capas de Playboy, Boa Forma, Nova. Eu guardei todas as revistas. Então eu tenho um quarto com as revistas. Eu tenho minhas fitas todas em VHS, tudo de olheta, tinha um monte embolorada. Mas na época eu digitalizei, está nos CDs. Mas a gente tem umas coisas, era tudo grande, né? A fita cassete era grande, o negócio... Sim. Tudo grande. Eu tenho DVD na minha casa, o negócio de tocar DVD. Eu tinha um amigo meu falou: Denis, pra que você entrou? Eu não sei, mas deixa aí. Eu tenho aparelho de som, pra que você... Deixa aí. Tem que deixar, faz parte. Faz parte da nossa vida. André, mas nesse mundo do hipismo, voltando um pouquinho, aqui no Brasil, quais os desafios que você enfrenta? Ainda é muito diferente lá de fora, comparado aqui? É diferente. Porque aqui no Brasil a gente não tem uma coisa que lá fora tem que chama cultura equestre. Sim. Porque as pessoas começam, não por um erro delas, mas assim por um erro da sociedade, começam em grandes clubes. Sim. Então, assim, a maioria começa em escola da Sociedade Hípica Paulista, escola do Clube Hípico Santo Amaro, e aí vê aquilo ali, acha que é aquilo. E realmente o cavalo em si não é. Então, por exemplo, lá em casa, as pessoas vão montar lá, eu faço a pessoa pôr o cabresto, faço a pessoa escovar, faço a pessoa montar, faço a pessoa dar banho. Ter a vivência do cavalo. Sim. Precisa ter a vivência do cavalo. Porque se você não tem cultura, a cultura do cavalo, você não vai conseguir elaborar e ter uma sensibilidade para fazer um esporte legal. Então, o que eu falo? Aqui no Brasil é muito mais fácil dar uma raquete de tênis, uma bola de futebol para criança. Na Europa eles dão pônei. Ó, vai lá, tem seu pônei, vai cuidar do seu pônei e tal. E a raquete de tênis e a bola de futebol vem depois. Então, tem muito mais isso de ter o cavalo em casa, como eu tenho. Então, lá na Europa tem muito mais maneges do que centros hípicos. Então, muitas vezes, alguns criadores europeus e profissionais vêm para o Brasil, entram na Hípica Paulista, entram no Clube Hípico Santo Amaro, eles ficam deslumbrados. Porque o que eles têm lá, nesse aspecto, dessa forma, são centros de evento. Não clubes, não que tenham pessoas que tenham aquilo todo dia. Então eles ficam, nossa, como é que vocês têm essa estrutura? Eles ficam alucinados. Porque eles têm uma estrutura ok, boa, sempre todos bons têm, dentro de casa, como eu tenho. Então eu trouxe um pouco esse sistema europeu, eu não, né? Mas assim, eu tenho hoje o meu sistema, é o sistema meio europeu aqui no Brasil. E qual conselho assim que você daria para um jovem hoje que quer entrar nesse mundo do hipismo? Procurar uma boa escola de equitação, mais perto da casa dele, sempre estar sabendo desde o começo como é que o cavalo está, como é que ele está sentindo, quantas aulas ele fez no dia, para ter realmente, não usar o cavalo como um mecânico, né? Usar o cavalo como um ser vivo, um companheiro que você vai ter ali na hora de fazer uma aula ou na hora de executar um percurso. Até né? como você trata um cachorro, né? Exatamente. É um animalzinho de estimação. De Só que grande ele não cabe porte, no apartamento. Não cabe, né? Infelizmente. Quando fala de cavalo, a primeira coisa que vem na cabeça de qualquer um, os cavalos da rainha. O que significa aquilo? Então, a rainha, ela tem até um concurso em Windsor, que é bancado pela família real, né? Então, a prova de hipismo que é bancada. A rainha era uma amazona de concurso completo. Tanto é que tem uma neta dela que está na equipe da Inglaterra, que salta pela equipe da Inglaterra, uma neta da rainha. E ela foi se apaixonando por cavalos de corrida. Então ela tem os cavalos de corrida, então ela tem cavalos de todas as raças. Ela tem cavalo de corrida, tem cavalo de salto, ela tem cavalo de puxar carroça, ela tem vários tipos de cavalo. Ela sempre foi uma apaixonada por cavalos. E quando ela assumiu como rainha, a Elizabeth, ela melhorou muito a parte dos estábulos. Por quê? Porque eram cavalos usados para trabalho. E ela falou, não, cavalo é um ser humano, um ser vivo, a gente vai usar, vai cuidar, vai melhorar. E ela começou a buscar cavalos para começar a ter os cavalos da rainha para correr, e os cavalos da rainha para saltar. Não, e aí, não são aqueles que ficam na frente não, do aqueles são castelo. cavalos de trabalho, mas Trabalho. também são tão bem cuidados quanto. Claro. Tem, se eu não me engano, tem períodos de tempo. Sim. Você vê que são todos pretos, todos muito parecidos, mas sempre troca
A pessoa acha que é o mesmo cavalo que tá ali o dia inteiro com o cara, não. Mas ele troca vai o tempo todo. descansar. Troca mais do que a troca da guarda. Eles são os que trocam com menos tempo. Olha só, eu não sabia disso. Interessante, né? Que a gente, Muito quando fala de interessante. cavalo... Não, eu não sabia, mas assim, a gente sempre vê que ela tinha essa paixão. Por isso que eu perguntei pra ele. Sempre teve. Sempre montou, sempre cavalgou, até mais velho, inclusive. Sempre teve. E é interessante que se ela teve paixão, o esporte, ela vai difundir muito mais, é muito Sem mais dúvida, legal, a né, gente claro. tem hoje o número 1 do mundo é o inglês. Aí, tá É vendo? o Ben Maher, é um Olha. cavaleiro inglês. É o número 1 do mundo hoje. Hoje o nome no Hoje, hipismo... hoje o número 1 do ranking mundial, né? Porque tem Sim. as provas mundiais, os internacionais. Hoje o número 1 do mundo é o inglês, é o Ben Maher. brasileiro. Brasileiro, se eu não me engano, o Yuri Mansur e o Stefan Barcha estão entre os 60 do mundo. E o polo é com cavalo, não é? Polo também é com também. cavalo. Que até tem um filho da Maria Pia, o Zé Carlinhos, o Zé Eduardo. Um deles era fazer esse esporte. Sim, polo também é do cavalo. Os irmãos da Luciana Diniz jogam polo. Sim. A Luciana é amazona brasileira, mora na Europa, mas os irmãos jogam polo também ali em Indaiatuba. Olha que interessante. Muito Então bom. todo mundo é do cavalo. Tem cavalo para tudo. Pra corrida... Alguns de corrida até que saem da corrida e vão pro polo. Pela pode ir estatura, pode ir pro polo Agora, também. vocês pro que têm essa polo. paixão pro cavalo, eu vi você falando, você fala com tanto carinho, da mesma forma que você fala do seu filho, é muito bacana. É. Aí você tromba com uma pessoa na rua, principalmente no interior, com a carrocinha super pesada e o cavalo, o que você sente? Primeiro eu sinto pena do cavalo e pena da pessoa. Porque muitas vezes a pessoa não tem condições de comprar uma motinho para puxar. E ela acaba usando o cavalo. Mas existe um trabalho que é feito há alguns anos que chama carroça, se eu não me engano é cavalo de lata, alguma coisa assim. Tem que pesquisar de novo. Que eram algumas pessoas do cavalo que adotavam esses cavalos de carroça, não deixavam mais, é proibido em algumas cidades no Brasil, é proibido. E aí essas pessoas retiravam esses cavalos da carroça e adotavam e deixavam eles viver tranquilamente, soltos no pasto, com boa alimentação, com bom tudo. Então tem também esse processo, esse projeto todo, né? É bacana, Então a gente é tem projetos de ecoterapia, as É grandes... isso que eu ia falar. Eu participei naquela época que a gente Sim. apresentava ao TV, de um projeto de ecoterapia Sim. com os cavalos e as crianças. Sim, as hípicas grandes tem, Sociedade Hípica Paulista Isso. tem, Hípica Santo Amaro tem, e a Polícia Militar do Estado de São Paulo tem também, lá no Regimento do 9 de Julho. E lá é de graça, no regimento é de graça, então tem uma fila enorme. Então eu também tenho um projeto hoje junto com a Prefeitura de Embu das Artes para a gente tentar montar uma ecoterapia lá em casa, mas é um processo Sim. demoroso, lento e Mas vai dar certo. se Deus quiser vai dar certo, mas a gente também tem essa possibilidade de ter isso porque a gente vê uma melhora muito grande nas pessoas, é impressionante. E você. E esse projeto seu já está em andamento ou não? Tá, não, tá junto com alguns vereadores, algumas pessoas, tá já na Câmara para ser votado, para liberação, tá na Prefeitura. É bom divulgar aqui, né? Se alguém estiver vendo Exatamente. e quiser agilizar esse processo, que é um bem que faz, né, Denis? É maravilhoso o projeto. Esse projeto precisava seguir para frente, porque ecoterapia, eu acho que poucas pessoas se falam, né, disso. Eu acho que é bem interessante. Inclusive agora, semana passada, 2 semanas atrás, teve o concurso Indoor, que é o maior evento da América Latina Certo. e internacional de São Paulo, da América Latina, Indoor, fechado, na Hípica Paulista. E se fazem leilões de obras de arte, de joias, para reverter o dinheiro para a ecoterapia da Hípica Paulista, para ajudar a manter. E os cavalos que são usados na ecoterapia já foram Já foram. campeões? Já foram. Muitos já Olha foram. que legal, Muitos já gente. foram os cavalos de grande prêmio, cavalos bons, bem montados, de algumas pessoas que, num acaso, pararam de montar, os cavalos foram envelhecendo e foram ficando na hípica, e aí eram cavalos bem mansos que aceitavam garupa, e a gente vai montando e vai deixando e vai fazendo. E a Ai, cavalaria que de São Paulo, como é que você vê? Da Polícia Olha, Militar? é um segmento muito importante da polícia, né? Que eles trabalham muito friamente em contenção de muita coisa. Os cavalos são muito bem cuidados. São bem cuidados. São muito bem cuidados, acompanhamento veterinário direto, tem veterinário todo dia, tem os cavalos de concurso e tem os cavalos de patrulhamento. Sim. Mas todos os cavalos são muito bem cuidados, é muito bem feita a estrutura da Polícia Militar do Estado de São É Paulo bom a para a gente cavalaria. saber, É né? bom saber. E me diga uma coisa, o da patrulha, é sempre o mesmo soldado ou qualquer um que monta nele ele vai atender as Não, demandas? é sempre o mesmo soldado. Igual é o cachorro. É igual ao cachorro. Eles ficam com esse dono, né? Fica. Não tem como...
é assim, o cavalo em si, tendo uma pessoa que sabe montar, ele pode estranhar algumas coisas. A questão do equilíbrio, a força da perna, a força da mão, mas isso é tudo adaptável, né? Então existem coisas que se adaptam. O cavalo de patrulha, ele já tem que, o cavaleiro, né, o soldado, já tem que saber os comandos certos para aquele cavalo, para ele poder agir na hora certa. Então tem que ser sempre que nem um cachorro, é sempre o mesmo cavalo com o mesmo cavaleiro. E é um pouco perigoso, porque eles estão sempre em situações, né, de grandes eventos, que nem jogos de futebol, né, passeatas. Vocês podiam, greve. eu vou fazer mais uma ponte. Sim. O Tenente Cato, que é da Polícia Militar do Estado de São Paulo, é marido de uma amazona, também salta. Ele pode vir aqui conversar com vocês e pode até uma hora, até se der fazer uma reportagem lá, mostrar Claro. o treinamento desses Olha cavalos. só que Passa, máximo. passa por fogo, por bomba. Então tem um Olha treinamento que legal. todo Isso. feito para justamente no momento de crise o cavalo não se assustar e não Você ter o falou de problema. bomba, eu já presenciei Ótimo. aqui na Paulista, por exemplo, alguma situação de um movimento, vira aquela confusão, e eles jogam as bombas, o cavalo fica quietinho. Quietinho. Agora você falou que eu lembrei O disso. treinamento é muito feito e muito bem feito pela Polícia Militar do Estado Nossa, de São Paulo se por puder conta disso. Vamos Fazer fazer. essa mais uma Maravilhoso ponte isso. Mais uma pra ponte. gente, vai ser O que ótimo. puder para ajudar, a gente está fazendo. Ai, que E é ótimo. gostoso, porque assim, principalmente no futebol, a gente vê, né, a cavalaria lá. A gente vê, né, nos grandes eventos da Paulista. É interessante a gente entender como é esse comando, porque Sim. e a gente não vê acidente nenhum com o cavalo e pessoas da manifestação, vamos dizer. Muito difícil. Eu participei uma vez de um filme que tinham cenas a cavalo. A gente fazia cenas da pé, com montado, né? Sim. Então a gente fez no centro de São Paulo e umas cenas e tal. E aí o problema foi arrumar cavalos, porque ia ser justamente cavalos que conteriam uma manifestação. Ei, Aonde que arruma cavalo de salto, de hipismo, para fazer a contenção de uma manifestação? Da polícia só na militar. polícia. Só na polícia. Ou cavalos de escolinha. Ah, escolinha Aí a gente também. foi, pegou cavalos de escola e foi lá e fez o filme. O cachorro é soldado, o cavalo de lá também é soldado ou não? Aí eu não sei. Essa pergunta Porque eu não vou bonita deixar história. passar. Aí nós vamos Deixa perguntar quando lá. ele vir. Quando o Tenente Cato Quando vier. Porque a o história dos tenente vir. cachorros é muito bonita. Eles têm nome, eles também são soldados e têm honras, né? Eu acho bem Sim. bacana a forma que eles tratam. E a polícia Provavelmente deve ser hoje, igual, né? juntamente com o exército, eles têm a criação deles. Ah, tem a criação. Tem a criação que é a criação IZ, que é feito com cavalos brasileiros de pismo. Que Olha interessante. E algumas cruzas de puro sangue inglês no começo. Olha Então só. tem a própria criação hoje da Polícia Militar. Em São Paulo tem. E o Denis falou aqui de jogo, de futebol. Eu vou puxando até, Vai puxando. até ver se a gente, né? E nós vamos falar que o André Souza é filho do Silvio Luiz, né, André? Filho do Silvio Luiz. Sou o terceiro, mais jovem. Sou jornalista, um pouco por influência dele. Total. Mas por que não foi pro esporte? Pro futebol? Pro futebol. Porque minha paixão é cavalo. Não tem- Futebol eu deixo pro meu irmão, Ah, ele que gosta. coleciona camisa de futebol, que joga futebol de botão, que é produtor, Sim. né? Trabalhou muitos anos na Record, no SBT, tá no meio aí há muito tempo, e eu deixo pra ele o futebol. Né? A minha irmã, que é corintiana roxa, deixo pra ela. Olha só. Eu gosto de futebol, não deixo de gostar, né? Por uma obviedade da vida, né? Mas sou São Paulino, por influência do meu pai, que ele não me escute hoje em dia, né? Se quiser, que ele nunca falou o que ele torcia. Não podia falar, Não podia, né? mas assim, a gente sabe que ele tinha uma tendência a ser São Paulino. E sou jornalista muito por conta dele. E uma coisa que pra mim foi muito emocionante no começo da minha carreira foi comentar o hipismo nas Olimpíadas de Beijing pela Band com ele narrando lá em Beijing. Que emocionante. Então, como a gente teve uma amazona brasileira que foi pra final com possibilidade de medalha, chamaram ele pra narrar. Sim. E aí me chamaram pra comentar. Então a gente Imagina. fez esse Trabalhou junto. trabalhou né? junto dessa Junto. vez. E uma vez que eu, junto com o Eduardo Borges, que é um ex-diretor da Band Esportes também, comprei o horário para fazer o indoor de São Paulo. E aí botei meu pai para narrar, eu fui repórter, e aí E botei ele um tava amigo para narrando. comentar, e aí nós fizemos até a despedida do Cavalo do Dó, do Aspen, nós fizemos lá também, que foi a despedida. E ele narrando E também. ele narrando também. Teu Então pai teve foi de uma essas duas. importância, né, para Sim. rádio e televisão brasileira ímpar, sabe? Eu acho que quando se fala dele, se fala de uma coisa completa, porque as pessoas eles entravam ali Muitos anos, e, né? muitos de anos, televisão. dedicaram a vida. Quantos É. anos de televisão? O meu pai fundou a televisão. Então ele era Olha da Rádio isso. Tupi, ele foi o primeiro repórter de campo, ele foi o primeiro repórter a fazer uma transmissão via estadual, ao vivo, ele do Rio,
e a emissora em São Paulo. Então, assim, ele televisão ele passou por tudo, rádio passou por tudo, enfim. Foram muitos anos. Ele morreu com 89 anos, quase 90, trabalhando. E ele trabalhava desde os 13. E ele morreu, estava trabalhando na emissora. Trabalhando pela Record, né, pelo YouTube, pelo R7. Ele, o Carioca e o Bola. Olha Faziam só. já alguns anos que eles faziam o Campeonato Paulista Sim. pela Record ali no YouTube. E ele passou mal na transmissão, foi pro hospital, ficou bem. E depois de um tempo ele acabou falecendo. Morreu fazendo o que mais amava. Mas na ele vida, sempre né? falou, Denis, a vida toda ele falava, eu vou morrer trabalhando. Isso é bonito. Sempre A falou vida isso. respeitou o desejo dele, eu Sim. gosto disso. Sem dúvida. Até arrepia, né? Emocionante. Ele sempre. E aí tem até um comentário do Carioca que é engraçado, que ele falava, depois disso, engraçado e bonito de se sim. falar, que ele falava, nossa, eu chegava na emissora, ia lá no camarim, ele tava lá, eu via ele indo pro estúdio, meio que segurando nas paredes, e eu falava, pô, eu quero ser um dia que nem o Silvio, morrer com 90 anos, trabalhando, não sei o quê. E acabou acontecendo. Sim. Né? Então ele morreu fazendo o que ele mais amava, que era trabalhando. Essa inspiração para você que dá para ver Sem no dúvida. jeito que ele fala, né, Denis? Tão bonito assim. Sem dúvida, E o que o Denis falou, né? Aquela coisa do cavalo. Eu respiro e penso e vivo o cavalo 24 horas por dia. Mesmo porque eu tenho os cavalos de terceiros hospedados na minha casa. Então a minha responsabilidade de mantê-los bem é muito grande. Claro. Sim. Então eu tô sempre, né? E graças a Deus eu tenho uma equipe maravilhosa que tem os meus tratadores, os funcionários fantásticos, ferrador, veterinário, toda uma equipe que funciona a 1000 para a coisa funcionar bem, alguns cavaleiros também e clientes muito, muito, muito bons também, que a gente pode elaborar e fazer com que isso ande muito, sempre direitinho ali para não ter problema. Tem algum projeto que você queira falar? Hoje o projeto maior é a X Sports, né? Sim. Que a gente fechou com esse canal aberto, que era o canal 32, que era o antigo canal da MTV, inclusive é lá no prédio da MTV. E o pessoal tá correndo atrás e vai ter conteúdo 24 horas de esporte ao vivo. Olha e que com legal. coisas inéditas Muito interessante. na TV aberta. E o hipismo vai ser um foco grande deles na X Sports. Nós estamos chegando ao fim, mas eu queria que você deixasse suas redes sociais para o pessoal te encontrar o Manege. A minha rede social é AS Equestrian Center Brasil no Instagram e é o que mais fácil de me achar. E aí a gente agora no final, a gente quer agradecer você e a gente vai fazer uma homenagem Não podia deixar. ao seu pai, que fez parte da história e da nossa vida, né? Então, os melhores momentos a gente fez aí um compilado para estar homenageando não só ele, como também a sua família, por essa grande pessoa que tantas alegrias nos deu. Obrigado. Não podia deixar, né, de fazer essa homenagem. Imagina, obrigado, agradeço. Uma pessoa que teve, foi essencial aí para a comunicação. Obrigado. Olho no lance, pelas barbas do profeta, pelo amor dos meus filhinhos, o que é que eu vou lhe dizer lá em casa? Está todo mundo como o Papai Noel, no meio da caneta dele, foi ele, ixi, balançou o capim no fundo do gol, no pau, e sei lá.